não há dois Mourinhos, não há dois Leonardo Jardins, não há dois Jesus, não há. Devemos ter bola. Se nós Claro. queremos ganhar jogos, temos que ter bola. Ninguém ganha jogos sem bola. Que o teu rastro ficou lá muito bem marcado. Quando cheguei aos Chaves, a minha primeira equipa de sub-17, de 24 a 17 eram de pais divorciados. Assustadora. Nem todos os jogadores vão ser treinadores, nem todos os treinadores foram jogadores. A tua tática favorita é 3-4-3? Sejam bem-vindos a mais um podcast, O Legado do Imperador. Esta é a 12ª edição. Uau! Nós pensávamos que íamos fazer só uma coisinha pequenina, entrevistar uma ou duas pessoas, e no início até pensávamos que ia ser só perceber o que é que isto ia dar, o que é que ia funcionar. Mas não. Estamos na nossa segunda temporada. E todos os dias nós temos trazido, todos os episódios, temos trazido pessoas novas aqui que nos acrescentam cada vez mais e conseguimos entender a forma como pensam, como vivem. Mas como é que tu podes saber quem são as pessoas que vêm cá? Como é que tu podes saber que existe um programa novo? É fácil, ativa esse sininho. Está aí um sininho em baixo. Segue a página, compartilha. Porque isso é que vai gerar movimento. O algoritmo vai entender que aquilo que nós falamos é muito interessante. Falamos sobre casos de vida de sucesso, de empreendedorismo, de sucesso pessoal, pessoas que fizeram acontecer. É isto que nós queremos trazer e é esta mentalidade que queremos trazer ao povo transmontano. Por isso, ativem o sininho, compartilhem com os vossos amigos, com os vossos inimigos, com aqueles que vocês não gostam, porque se calhar têm uma mensagem boa para lhes entregar. Hoje, connosco, então, vamos começar. Temos uma pessoa que me diz muito, um amigo, colega de balneário em tempos idos, uma pessoa que fez a sua vida, fez por ela, fez acontecer, chama-se Carlos Calina, é de cá de Chaves e hoje é o meu convidado. Muito gosto em ter-te cá. Obrigado, o gosto é todo e o prazer é todo meu. E dá-te os parabéns também, porque também estás a criar aqui um programa que já marca, já tem a sua marca e tenho a certeza absoluta que vai crescer. Muito obrigado e agradeço desde já o primeiro dia que eu falei contigo sobre a vinda cá e tu rapidamente pronto ficaste. Obrigado por isso, obrigado por hoje trazermos aqui uma abertura de mente às pessoas, para elas acreditarem. E vamos falar um bocadinho sobre a tua vida para eles perceberem o que é acreditar, porque o teu percurso é mesmo de alguém que acreditou muito naquilo que queria fazer. Sim, é um formato de cada um. Este é o meu formato e tu conheces o meu formato como jogador e como os colegas e já éramos jogadores, treinadores, digamos assim, já éramos capitães das equipas, já marcámos alguma diferença. Isto são coisas que nascem connosco. Fiz o meu percurso, fiz um caminho, podia ter tido mais velocidade ou menos velocidade, disso vale o que vale. Teve a que tinha que ter. Estamos ainda no princípio dela e fazer e andar com os pés bem assentes, que é o mais importante. Sabendo que este mundo do desporto, nós treinadores vivemos muito de resultados e às vezes as coisas acontecem, outras vezes não acontecem, porque os resultados são os que nos encaminham para tudo. Claro que sim. Tu sentes que o facto de teres sido jogador e de teres compartilhado o balneário com outras pessoas dá-te algumas ferramentas hoje muito úteis para tu liderares esse mesmo balneário? Talvez, eu penso que sim. Eu pessoalmente penso que sim, mas se olharmos um bocadinho também para a história de treinadores e de jogadores, nem todos os jogadores vão ser treinadores, nem todos os treinadores foram jogadores. Isto é como no dirigismo, nem todo o diretor ou o presidente ou um vice-presidente foi criado no mundo do futebol, apareceu por uma razão ou pela outra. Depois é uma questão de adaptação. Essa pergunta concretamente, de ter sido jogador, ter tido um caminho e um percurso do mundo do futebol, claro que me ajudou. A mim pessoalmente ajudou-me porque o futebol foi o meu mundo, foi a minha educação, foi a minha aprendizagem, foi aquilo que me levou até ao que sou hoje. Tão simples como isso. Depois há uns ajustamentos que nos vamos ajustando, não é? Porque temos um caminho, caminhamos sozinhos, depois criamos família, criamos responsabilidades. Num princípio cometemos algumas asneiras, hoje não quero dizer que não as cometamos, mas são mais ponderadas e isso é diferente.
mas sim, teve influência total. Claro que sim. Eu digo isto porquê? Porque entendo eu, não tendo por conhecimento isso, eu não vou falar porque eu nunca treinei ninguém. É preciso vocês andarem sempre um passo à frente, ou se calhar até dois, de todo o resto. E o facto de eu teres passado por dentro do balneário, às vezes nós percebemos aquele grupinho pequenino que ali se forma e saber matar logo aquilo no início é muito importante. Daí eu perguntar-te se essa ferramenta tem sido muito útil e se já utilizaste. Sim, sim, claro que sim. Nós utilizamos todas as manhices, como se costuma dizer na gíria futebolística, todos os truques, porque eu já estive do outro lado e às vezes o treinador está a comunicar e nós damos aquele toque ou aquele toque. Não é? E esse toque pode não ter maldade, pode ser até Chamada de interpretada atenção. como uma piada ou como uma gafe, que nós treinadores comunicamos sistematicamente, cometemos muitas gafes. Claro que essa experiência não, porque às vezes até utiliza esse tom, às vezes assim, cuidado que até de costas consigo ver. Mas isso vale um pouco pela nossa forma de ser, a forma como tu geres, a forma como tu lideras o teu grupo. Uhum. Pronto, essa é a forma. Cada treinador tem a sua forma, a sua maneira, eu tenho a minha, talvez não seja a melhor, mas Que adotaste. tento-me ajustar sempre. Tento-me ajustar, eh, tento também ouvir, tento perceber. Não sou daquele tipo de treinador que quer manda e posse. Não. Para mim, uma equipa de trabalho, somos um só. Boa. E eu não tenho problemas nenhums em dizer isto. A mim, depois do último trabalho mais longo, que foi aqui no Chaves, na formação, eu, quando vou para esta aventura, fui sozinho. Tive que criar uma equipa técnica. Criei uma equipa técnica com pessoas que eu conheci, que era o Moraes e o João, que é o treinador dos guarda-redes, e o Gonçalo. Depois, no ano seguinte, nós fomos campeões. No ano seguinte, tive que reformar novamente a equipa técnica toda, porque eu não tinha disponibilidade profissional e só fiquei com o treinador dos guarda-redes. E fui buscar o Jorge, um miúdo jovem, com um potencial brutal, e o Carlos Neves, que até tinha competido comigo no ano anterior na subida, que ele era treinador do Tosh, eu era treinador do Ok. Marialvas, e Boa. criou esse desafio. Isto fez-me crescer, fez-nos crescer a todos, porque estas partilhas é a forma como nós também conseguimos influenciar e ao mesmo tempo trabalhar em equipa. E a resposta é que acabamos com o nosso objetivo atingido e fizemos um brilharete na Taça de Portugal, eliminando o Tondela e se calhar a eliminação do Tondela, se é na terceira ou na quarta eliminatória, era um monstro. Sim, sim. Como foi na segunda eliminatória, Não foi tão o falado. impacto foi grande, mas não teve aquele que nós achávamos que o grupo merecia. Uhum. Nós tínhamos muita qualidade tínhamos e temos muita qualidade e merecia. Mas pronto, mas esses são os tais momentos das épocas, dos conteúdos. Pronto, mas respondendo concretamente àquilo que me perguntaste, sim, a experiência de balneário lá me trouxe outros conhecimentos e outras capacidades. Claro que sim. Tu agora estavas a falar aí um bocadinho mais sobre futebol e como tu sabes, acompanho o teu percurso. E há uma parte que deu por mim a ver no Porto Canal, Porto Chaves, nas camadas jovens. E eu olhei, e como também joguei nas camadas jovens e jogamos no Nacional, eu olhei e nunca vi o Chaves jogar cara a cara com uma equipa com aquela equipa que tu jogaste. Tudo a E na sério. altura as pessoas diziam Jogava lá o miúdo, o Francisco o Conceito. Francisco, exatamente, era isso Já era uma promessa do clube. que eu queria chegar aí. A nossa equipa não era conhecida, nunca nós aqui nas camadas jovens tivemos pessoas por ir buscar este e aquele porque são bons jogadores, mas tu conseguiste construir ali um grupo de trabalho interessantíssimo. Porquê é que eu digo que construíste? Porque a forma de jogar não era normal, nem era igual às anteriores que se viam. Eu quando olhei para aquilo, eu estava em casa e comentei, e digo assim, uau, eu nunca vi o Chaves jogar olho no olho como está a jogar hoje com o Porto. Estamos a falar de uma amostra de jogadores muito maior do que a nossa, não é? Qualquer pessoa, Claro. o Porto faz ali uma captação muito grande, o Benfica e o Sporting têm muitas mais pessoas a querer jogar lá do que propriamente no Chaves. Mas uma equipa flaviense, uma equipa cá de cima, tão bem composta e tão bem organizada, ali já se percebia que havia muito trabalho da tua parte.
Sim, havia trabalho da minha parte. Quando falo na minha parte, eu muitas vezes digo, às vezes tenho este cuidado, às vezes o eu, não existe o eu, Não, é o nós, a equipa, é uma claro. equipa de trabalho. Sim, sim, sim. Sobre esse tema, e isso é recuarmos um tempo e olhar, quando treinei a formação dos Chaves, fiz 4 pré-convocados para a seleção e um internacional. Isso, É bem que se diga isto. isso. E isto é aquilo que a formação de qualquer clube deve pensar. O que é que estamos aqui a fazer e o que é que queremos formar? E depois de eu ter saído do Chaves, o Chaves entra numa fase bastante preocupante, até o momento. Eh, nesse contexto, as histórias são muito fáceis de ser contadas. Nós perdemos aos 92 e de um golo duvidoso. Isso. E eu disse-lhes aos miúdos, não há vitórias morais, perdemos. Fosse aos 80, fosse ao 1 minuto ou aos 93, perdemos. Mas fica o nosso desempenho. Mas fica acima a nossa capacidade de perceber e não ter medo de jogar contra o Futebol Clube do Porto e ser. Há muitos anos que o clube não estava naquelas vivências e fazer e preparar os miúdos para um contexto diário e de fim de semana de muitas dificuldades. Isto é muito fácil de resumir. Todos os miúdos têm o seu clube. Miúdos com 16, 17 anos, uns são do Porto, outros do Benfica, do Porto. E eu sempre lhes disse, o nosso clube é o Chaves. É aquele que representamos. E depois tem a barra e tem o resto. Não há problemas nenhum, já miúdos chegaram lá, todos os miúdos, tiraram fotografias, porque havia ali figuras do Porto. É normal. E eu dei-lhes esse espaço. E depois de acabar essa sessão fotográfica, eu disse, então agora vamos ao nosso, vamos pôr aquilo em prática, aquilo que trabalhamos durante a semana. E foi assim. E não tenho problemas nenhuns, e não vou falar em nomes. Eu nesse jogo tive um miúdo que o Luís Mesquita foi expulso, fico ali aos 37 minutos a jogar com 10, podia ter feito uma substituição. O miúdo que vinha para jogar, que vinha no nosso processo, tinha sido convocado naquela quinzena, andava a trabalhar connosco, seria o miúdo certo para entrar, que era lateral esquerdo. Acontece que eu dei-lhes aqueles 8 minutos e disse, olha, eu olhei para o placar e disse assim, estás a ver aquele placar? São 37 minutos, tens até aos 45 para te preparar, à tua maneira. E depois ao intervalo vamos lá abaixo, falamos, acertamos e entres. Fiquei a jogar com 10 e fiquei a jogar ali com o lado esquerdo desequilibrado. A verdade é que o miúdo não foi capaz de entrar. É normal, porque não tinha um passado de preparação para este tipo de competitividade. Sim. E então, eu disse-lhe, não há problema nenhum. Nenhum. Não estás? Conheci a minha parte e a parte do clube que não foi capaz de preparar um miúdo com uma qualidade tremenda. Disse, não há problemas nenhum. Adaptei, resolvi o problema dentro daquilo que nós tínhamos e disse-lhe, e para a semana, prepara-te, porque és tu e mais 10. Por isso já tens 8 dias para te preparar. E chegou ao dia seguinte, à semana seguinte, foi titular e depois nunca mais saiu da equipe. Ok. Isto é um bocadinho aquilo que me faz a pergunta. O que é chegares ao Porto e teres aquele desempenho? Nós não tivemos só no Porto, tivemos no Braga, com Vitória, nós fizemos uma coisa época foi brutal. As épocas foram brutais. Sim, para ter esse resultado final. A maior essência dentro de um clube como o Chaves é, faltando muitas coisas, nós criamos o nosso espaço. O nosso espaço de trabalho, a nossa equipa de trabalho. Tinha uma equipa de trabalho restrita e muito forte. Tinha um diretor que era o Gil Portugal, tinha uma equipa técnica que era o Dani e o Chico. Depois ia sempre. Olha, vou aqui partilhar uma coisa que é brutal. Nós sempre, quando as equipas vinham jogar connosco, traziam sempre 7, 8 treinadores. Traziam um treinador principal, 2 adjuntos, um analista, o preparador físico, o treinador de guarda-redes, o treinador individual. Trazia 8, 9 treinadores. E o tema era sempre este. Olha para aquilo. Que está, 9 treinadores. E eu, para dar uma imagem de grandeza do nosso clube, o que é que eu fazia? Tinha eu, Francisco, o Chico, o Dani e o Amilcar. Depois fui buscar, convidava o Silvino,
convidava mais alguém que ali andava, que agora não me recordo o nome, e criávamos uma equipa no mínimo de 5, 6 treinadores. Era interessante. Então dizia ao Bi, ficas aqui, dás as tuas dicas, porque havia o jogo de uma plataforma e comunicava connosco e ajudava-nos. Não era para dizer fazer, mas dava-lhes trabalho. Sim. E não faziam parte da minha equipa técnica. Influenciávamos. Pronto. E isto para quê? Para também criarem uma ideia dentro do que era a equipa dos miúdos, que não éramos os pobres. E vou aqui abrir mesmo uma parede, que é uma coisa engraçada. Nós, quando vamos ao Porto, o meu diretor era o Gil de Portugal. E o Gil de Portugal, e posso dizer isto porque já passaram anos e não há problemas nenhuns, porque já ninguém vai ser castigado. O Gil de Portugal, nesse dia, ele trabalhava dentro do clube, não podia ir porque a equipa sénior jogava em casa, ele tinha mesmo que estar, porque ele geria ali um departamento, e queriam que nós, o departamento de formação, queria que nós fôssemos sem diretor. Eu disse assim, não. E fui com o diretor, veio o André Vidal. E o André Vidal, eu disse assim, tu até és bancário, sabes copiar, assinar, aquilo só assinares. Pronto, não te atrapalhes. E chegou lá, fez o jogo do Porto, com o nome do Gil. Isto é uma coisa única. Porque eu disse-lhes assim, mas vocês são doidos, ok? Vou ser eu que vou pegar na placa e vou fazer as substituições? Ou os meus adjuntos? Não. Há uma imagem, há uma ideia, há um formato. E fui sempre criando soluções. Soluções. Sim. Pronto, mas é um percurso grande. O que é trabalhar na formação? Muita gente desconhece. A formação tem 2 conteúdos que são muito importantes. O atleta / família. Devemos olhar sempre para isso. E porque a gente faz isso? Não sei, os grandes clubes já estão preparados para isso. Os pequenos clubes não olham a isso. É preciso olhar para um miúdo e saber se o miúdo tem um bom suporte familiar ou não tem. Eu, quando cheguei aos Chaves, a minha primeira equipa de sub-17, de 24 a 17 eram de pais divorciados. Assustador. Preocupante. Boa. E este foi no ponto de partida. É um tema interessantíssimo. E é uma ferida que nós temos de desenvolver mais à frente. Vamos falar sobre isso. Até porque eu posso dizer que o Bica foi aquele que deu uma transferência na formação dos Chaves para o Lille e que deu financeiramente um valor muito bom para o clube. Quando vem do Porto, toda a gente dizia que não chegava e eu insisti, persisti, e hoje é jogador profissional e vai ter um caminho, vai fazer um caminho de excelência, tenho a certeza absoluta. Sim. Tu consideras que a formação deu também umas ferramentas muito boas para o momento que vives hoje enquanto treinador? A formação é muito importante em qualquer contexto e em qualquer clube. Às vezes as pessoas é que não percebem, não conseguem entender ou não querem entender, ou acham que também sabem. Porque o futebol é muito isto. Os treinadores formam-se, têm que se diariamente formar e recriar e evoluir. Os próprios clubes também, mas há uma certa lacuna aqui no dirigismo. O dirigismo, quem chega ao dirigismo opina sobre tudo e o que lhe apetece e não percebe nada, não tem noção do que diz, do que faz. Pronto. Isto é um passo que os clubes têm que dar. Eu, concretamente, conhecedor de formação, eu, por exemplo, estou no Maria Alves, eu vou ver os jogos todos da formação. Dos sub-10, eu acabo o meu treino de manhã às 11h30, eu tomo o meu banhinho, e muitas vezes não tomo o meu banho, com a roupa de treino, agarro, sei quais são os jogos sub-10, sub-11, que são uns grupos de muita qualidade, de muita qualidade, e vou ver os jogos. Isto é gratificante para mim, porque conheço a realidade do clube e da formação, mas também é gratificante para a formação e para os atletas, depende do treinador da equipa principal. Porque eu este ano não tivemos essa possibilidade, porque nós almoçámos antes dos jogos, a concentração era às 10h30, 11 menos um quarto, nós não tínhamos tempo de ir ver. Mas o ano passado, nós tínhamos a possibilidade, que só almoçámos às 11h30, a nossa concentração era no complexo, a ver a equipa sub-17, perdão, e aqueles primeiros 30 minutos a minha equipa de sénior estava lá a ver os miúdos, nunca tinha acontecido no clube. Todos, a nossa concentração era lá. Lá. E depois saindo ali às 11h25 para o almoço, e isto é gratificante e isto envolve toda a gente no processo.
todos os clubes têm as suas dificuldades, todos os clubes têm as suas ideias, os seus formatos, mas no que é futebolisticamente, há coisas que não mudam em lado nenhum, que é a forma como tu estás e te integras num clube, Uhum. o que queres e pretendes, isso é assim em todo o lado. É assim em todo o lado. Eu vivo a 1 quilómetro do complexo, muitas vezes fazia caminhada, no meu passo, ia ver ao sábado de manhã, se o 10 o 11 depois do meu treino, ia almoçar, vinha ver os júniores à tarde, obrigatoriamente tinha que ver os júniores. Depois, ao domingo, antes da concentração, também passava lá, conseguia passar lá, ver um bocadinho também, naquele meu espaço, dedicava sempre, e sempre o fiz, mas tanto lá como em todos os clubes que eu passei. Acho que é uma obrigação que me assiste, e até porque os clubes têm que perceber que não existe o patamar A, B e C, é um, todo. um todo, e depois cada um, e depois já há as gavetas, não é? Claro que sim. É assim que funciona. Claro que sim. Para sairmos aqui do contexto de formação, também já passamos aí para a parte do dirigismo. Percebemos que a tua visão é que tudo evoluiu e a parte do dirigismo não. E nós sabemos que para um clube evoluir tem que existir também essa mesma evolução, porque são eles que estão um bocadinho mais atrasados. Mas para sairmos da parte, da parte das camadas jovens, digamos assim, tu não entendes que os pais, já há um bocado tu tocaste, porque tinhas ali uma equipa com a família ali com algum problema de estruturação, não é? Entendes que os pais também precisam de alguma educação para poder ir ver os filhos jogar nas formações? Claro que sim, nitidamente. Nitidamente. Os pais precisam, às vezes, mais de educação do que os filhos. Porque os pais de Chaves não são diferentes dos de Cantanhede. Tudo igual. Tudo igual. Eu sou pai, já sou avô, e isto achamos sempre que os nossos são os melhores. Eu, para já, não tenho ninguém futeboleiro lá em casa. Vamos ver se o Neto vai dar futeboleiro. Mas uma coisa garanto, é que lhe vou dar o espaço dele. Isso é garantido. E tenho a certeza que a minha filha e o meu genro vão fazer o mesmo. O que acontece na dimensão dos clubes que eu trabalhei, caso no Chaves, eu tive o cuidado, e é uma história prolongada e longa para caraças, mas tive o cuidado sempre de trabalhar o pai e o filho. Boa. Sempre, 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 sempre. Não tenho problemas nenhums que há pais que tentam influenciar de uma forma ou da outra. Eu funciono ao contrário. Quando me tentam pressionar para isto ou para aquilo, eu funciono ao contrário. Estou completamente ao contrário. Sempre fui assim. Sim. Não sei se estou errado, se estou certo, mas é assim. Não sou daqueles que fico preocupado. Pá, este gajo pressionou-me, este gajo fez isto. Nada, passa ao lado. É um problema do pai, não é meu. Isso. Nem é um problema do filho. O filho é filho, mas para mim é atleta. Ok? Depois, fiz sempre e faço sempre isto, mesmo agora faço isto na formação no Marialbas, tenho esse cuidado. Eu este ano estreiei, ano passado promovi um miúdo guarda-redes sub-17, este ano também promovi 2 sub-18 e um sub-19 que fizeram minutos na equipa e filo, não para os premiar, porque eles mereciam, porque andaram o ano inteiro connosco. Fizeram E por também aquilo. acabamos por querer alertar os outros, porque aquilo é uma porta para todos. Não toda a gente vai lá chegar, mas é uma porta para todos. Mas também tivemos algumas dificuldades. O clube não estava preparado. Os pais não estavam preparados. A estrutura do clube não estava preparada. Não está preparada. E ainda tem que se preparar. A própria formação, a coordenação, não está preparada para estes processos. Não está. E eu, no princípio, tive algumas dificuldades em lidar com isto. E até entramos ali em alguns confrontos. Mas depois fui percebendo que não valia a pena. Sim. Que não valia a pena. Não há Acabou por aquela ser guerra. gerido de baixo para cima, quando devia ser ao contrário. Mas pá, fui levando as coisas ao meu lado. Não deixei de promover os miúdos, os atletas, a dar-lhes minutos. Nenhum. Não olhei para aquilo e disse, pá, vocês agem desta forma, o miúdo é que vai pagar. Não, esqueçam. Nada. Fui promovendo. É complicado lidar com pais, mas eu acho que o mais complicado é quem lidera. Quem lidera tem que saber como lidar com os pais, com os integrados de educação, neste caso. Mas isso, pronto, eu por acaso, no modo geral, tive sempre bom
bom consenso, boa articulação com os pais. Fui sempre muito claro e disse sempre isto. Claro que há pais que acham que este não devia jogar, que era o filho, mas isso são outras questões que a mim não me preocupavam nem me preocupam. Porque até isto no departamento de género também existe. Ainda? Também existe, ainda existe. É. Existe. Pois, eu fui ver, não vou tantas vezes quanto isso, porque também a minha vida tenho outras prioridades, mas também tenho um filho pequeno e agora vou vê-lo ao futebol, mas nunca lhe disse. Engraçado que a última modalidade que entrou dentro da vida dele nem fui eu que lhe trouxe, que foi o futebol. E então, como ele não tinha assim aquela agilidade, é um miúdo que tem uma agilidade muito grande, anda no karaté, pronto, faz as atividades dele. Isso é bom. E então disse-lhe assim, pediu-me ele, oh pai, queria jogar futebol. E em casa com a minha esposa... Essa é a maior virtude, é que sejam eles a escolherem. Isso. Eu Experimentar. nunca. E a Alexandra dizia muitas vezes assim, tu gostavas... Eu não gostava nada, porque o futuro é dele, não é o meu. Eu tive o meu passado e o meu percurso. Eu Ele é que sabe. fiz massacre com o meu filho, que eu achava que ele tinha que ser jogador e eu tinha uma escolinha de futsal. Sim, eu lembro. E ele andava lá e todos os sábados de manhã, quando ia, era um sacrifício. E depois dei por mim, e é uma chamada de atenção de algumas pessoas, não posso, ele não quer, eu não tenho que obrigar. Isso. Assume essa responsabilidade e muitas vezes partilho com eles. E quando estou obrigado a ir aos treinos. Mas isto, às vezes, são as tais estupidezes que às vezes nós pais criamos. É verdade. Pensamos em nós, não pensamos neles. Há muita gente infeliz nos dias de hoje que está a viver o sonho dos pais. Que queriam que fossem doutores, engenheiros, advogados e não sei o quê, e são presos ao gosto dos pais. E eu isso sempre disse para mim, e nossa casa está muito bem definido. Aquilo que ele quiser fazer, há de ser com ele. O que eu puder fazer para, eu e a minha esposa, o que pudermos fazer por ele, vamos fazer tudo aquilo que nós pudermos. Exatamente. Mas é o que ele quiser. Depois já de chegar o momento, eu digo, Certo. define as tuas prioridades. Porque todos nós queríamos o Ronaldo em casa. Pois. Todos nós. Não é? Foi o mito que se criou. Isso mesmo. Mas não. Eles é que têm que querer o Ronaldo dentro deles. Segui-lo, modelá-lo, perceber. Claro. Porque será que eles estavam conscientes? Dentro daquilo que eles escolhem, nós depois damos claras ferramentas, ajudá-los Isso a mesmo. construir o caminho deles. Será que os pais têm noção de tudo aquilo que ele passou para ser aquilo que ele é? Claro. Será que eles eram capazes de entender tudo aquilo que o envolve? Bom, não era sobre o que estamos a falar, mas isto para deixar um alerta aos pais que eu entendo que faz muito sentido. Os nossos filhos são aquilo que eles quiserem ser, não é aquilo que nós queremos. Os pais também têm que se educar. Isso. Daí termos falado sobre o assunto. Bom, tu deixaste as camadas jovens e depois foste para outro desafio, que foi para o Vilar de Perdizes. Sim, fui para o Vilar de Perdizes na ponta final, que era o campeonato ainda feito naquele formato dos playoffs. Sou convidado ali para aquele conteúdo. Acontece que dentro daquilo que o presidente do Vilar de Perdizes, o Márcio, pretendia, não fomos capazes, também não havia muita competência do outro lado, pronto. E acaba ali aquele pequeno caminho, digamos assim, e depois fiz ali uma pequena pausa e depois surge a tua primeira experiência fora de casa? Não, já tinha a primeira experiência, surge após isso, foi para o Arronche e Benfica, para o Alentejo. Sim. Isso mesmo, era dessa que eu me estava a referir. Não, desportivamente não correu bem, porque era um clube que tinha acabado de subir aos nacionais, tinha uma ideia e um formato que tinham pensado para aquela forma, não foi bem conseguido. Estive lá meio ano, é preciso que se diga que em final de novembro, quando se toma a iniciativa de mudar de treinador, foi mútuo acordo, foi uma vontade minha e do presidente, que ainda hoje é presidente, que é o Nuno Travassos, que é uma pessoa que eu deixei uma amizade profunda e falámos muitas vezes e partilhamos alguns momentos em família. Deixei amigos, foi uma experiência enriquecedora, muito enriquecedora, porque foi a minha primeira fora de casa. Depois, nesse período, é engraçado porque depois o Arronche desce e tudo o que nós tínhamos conversado e achado que devia ser diferente, eles já estão fizeram isto até a última jornada para ir aos playoffs de acesso à Liga 3. Aí também diz muito, com as mesmas pessoas. Claro que sim.
Depois surge esta oportunidade do Marialbas. Eu estou num congresso em Viena Uhum. e eu estava para ser encaminhado para outro clube, de segunda liga, e numa coisa muito repentina surge o Marialbas. Eu já tinha ido digamos, não é bem uma reunião, pronto, foi uma entrevista, digamos assim. O clube, o Marialbas, é constituído por uma plataforma que é Clube / Investidor. Tem um investidor que é coreano, que é o Sr. Bruce, e tem o seu representante, a pessoa que dá a cara, a pessoa da sua confiança, que se chama João Amaral. Eu fui a uma entrevista com ele à Figueira da Foz. E quando vou lá e saio dessa entrevista, eu virei para o empresário, para o Otton, e disse assim: viagem longa e não vai dar em nada. Vim completamente desiludido. Achei que não ia dar nada. Uhum. E conversamos, falamos de um pouco de tudo, eles falam do projeto, não sei o que mais. Pronto, passados uns dias surge o convite. Eu estou na sala de congresso de treinadores e já não vim para casa. Saio de Viana para Cantanhede. É uma coisa. Pronto, fui apanhar ali 2 meses da época de 2022-23, estavam em sextos. O que me pediram foi se ainda era possível chegarmos à Taça de Portugal, ao terceiro lugar que estava a Taça de Portugal, porque os 2 primeiros classificados, o campeão e o segundo, iam disputar a taça, e ali, se ganhasse o segundo, dava uma vaga para o terceiro. Acho que era assim. E eu disse-lhes que tínhamos essa capacidade. Pronto. É verdade que quando cheguei lá levei um choque, aquilo, uma realidade. Não era bem como Uma realidade como as equipas distrital aqui. Pronto. Longe, foi um risco que eu quis correr, acho que foi calculado, bem pensado, também porque foi bem idealizado pelo João Amaral, na altura, que foi a pessoa que estava a gerir o processo. Pá, quando acerta no escritório do presidente, do Francisco, com o resto da direção, tudo a trabalhar em equipa, foi bom, atingimos o segundo, fomos à Taça de Portugal, preparamos o ano seguinte com o tal objetivo, com a ambição que era criar uma equipe para subir, em 2 anos subir ao Campeonato de Portugal. Nós criámos ali dinâmicas, levei as minhas ideias, dei-lhes outros pontos de vista que acho que eram essenciais para o crescimento do clube, como ter gente de fora, porque vinha mexer com a mística e com a identidade do clube, e que só assim é que era possível. Pronto, criámos ali uma dinâmica brutal. Fomos o primeiro jogo à Taça de Portugal com o Lusitano dos Açores. Sim. E foi o nosso ponto de partida, que fizemos ali um mini estágio e onde se formou um grupo de excelência, onde é que ganhamos tudo, taças, campeonato, com uma qualidade tremenda. E fez-se acreditar, despertou-se um clube com uma história brutal, o Marialbas tem uma história brutal, mas que andava há 20 anos no anonimato. E pronto, e depois acabamos o ano. Fizeram a preparação. Andámos muito depressa, o clube ganhou muito depressa, as pessoas não estavam preparadas, ainda não estão preparadas, é bem que se diga. Têm muita vontade, são pessoas humildes, com muito trabalho, com o nosso departamento de sénior, de uma capacidade de superação brutal, sempre toda a gente disponível, ainda muito, e que isto também tem algumas circunstâncias que é muito amador, mas que é assim que vai crescer e está a crescer. Fomos para o Campeonato de Portugal com a casa às costas, porque o clube está prestes a inaugurar um complexo desportivo de excelência. Temos andado de saco às costas para Febres, no São Mateus, que é no centro da cidade, tem um relevado também de muita qualidade, mas as condições já são muito pobres. Pronto, e fomos sobrevivendo e partimos por uma época brilhante. Tu, no teu primeiro ano que chegas, acabas aquela época, a minha pergunta é: deram-te autonomia para tu escolheres a equipa, ou tiveste que ficar com aquilo que tinham? Porque normalmente as equipas têm tudo muito bem contadinho. Sim, há um orçamento definido. Aqui o investidor tem um desejo o desejo é o mesmo que o clube, mas os investidores, quando chegam e investem, querem o retorno rapidamente.
E aqui o João Amaral, que é o rosto do investidor, uma visão muito boa para o conhecimento dos jogadores ali naquela zona, competente, bastante competente. Trabalhamos sempre muito bem em equipa, percebeu também que eu disse que era preciso abrirmos alas para outros lados, porque senão iria ser difícil, porque o ciclo era muito vicioso, e fomos criando dinâmicas, fomos trazendo gente de fora. Nós fomos buscar 2 jogadores que tinham sido meus jogadores no Arronge, e eu disse-lhe, quero estes 2 jogadores, e ele foi ao Barreiro, a Lisboa, contratá-los, e quando contratou um deles, que é o Cipriano, mede 2 metros, ele disse assim, mas nós não temos basquete, e fez uma videochamada e disse, é este, eu disse, é esse mesmo. Mister, mas é esse mesmo, é esse que quero contratos. E depois ele fechou os contratos com ele, fecharam acordaram os contratos, e veio. Quando foi para virem, ele, na dúvida, porque era a nossa primeira vez que íamos ter uma casa do clube com alimentação, uma coisa nova, estavam assustados. E eu disse assim, João, se não trouxestes nós não subimos. Foi mais um género de pressão, mas a verdade é que foram muito importantes. E eu agarrei e disse assim, não os trazes, fui eu que os mandei vir, mandei-lhe os bilhetes. Eles vieram, fui buscá-los a Coimbra, cheguei aqui, estão aqui. Resolveu o problema. Foi assim. Havia esta sintonia, esta coragem e esta vontade meu, eu comecei a entendê-los e a percebê-los, que também tinha que os funcionar um bocadinho, não é? Dizer assim, vamos lá organizar. Entre aspas, entalar. E pronto, e foi assim. Quando nasce o nosso projeto assim, nasce a nossa ideia, nasce o nosso formato, e depois é bonito quando chega ao fim. Lembras desta história? A história que eu estava agora a contar? Nós falávamos, lembras-te assim? Se não fizéssemos assim, não tínhamos subido. Assim. Opa, pronto, o futebol tem muito isto, mas no fundo houve sempre um bom consenso. Dificuldades muitas. Não pensei que isto era uma maravilha. Claro que sim, e é bom que a gente cresce muito na dificuldade. Aquele bocadinho que tu viste do final da época permitiu-te analisar como seria uma época a seguir? Essa foi a maior reciclagem da minha chegada, do meu caminho neste clube, foi perceber. Quando cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi quando surgiu a hipótese de eu ir, a primeira entrevista com o responsável do investidor, a primeira coisa que eu fiz foi perceber e procurar a história do Mário Alves. E depois vou encontrar uma coisa. O Martins, lembras-te do Martins? Do Martins? Foi o meu colega no Monte Alegre. O Martins saiu do Monte Alegre para o Mário Alves, porque nessa época, nós estávamos na 3ª divisão, nessa época o Mário Alves estava muito na moda. O presidente era o Fininho, que era um ilustre presidente, uma figura dentro do clube, e que havia muito dinheiro, e toda a gente queria ir para o Mário Alves. E lembro-me que o Martins foi para o Mário Alves. É verdade, o Martins jogou. Olha a história que eu tenho. Fica aqui um abraço para o Martins. Um abraço para o Martins. E olha, recentemente liguei ao Martins para falar com um ex-colega que já não falo há 20 anos. Boa. Foi engraçado. E pronto, e o futebol tem esta capacidade, não é? Pronto, e percebi a história do clube, percebi o que é que eu podia fazer, acrescentar. Sabia que havia uma coisa que eu tinha que fazer, tinha que ganhar. Se não ganhasse, não havia caminho, não havia hipótese. Pronto, foi-se criando grupo, foi-se criando dinâmicas, foi-se criando entusiasmo, foi-se criando alguém que chega novo e que as pessoas viram que esse alguém trouxe coisas novas, também influenciei. Mas foi difícil eles entenderem que existia uma coisa nova, porque às vezes as pessoas focam-se no antigamente era assim, o que é que este vai fazer? Eu costumo dizer que eu aprendi uma coisa no mundo na vida aprendi uma coisa, mas principalmente no futebol. Onde passo deixo amigos. Boa. Essa é a minha maior virtude, é deixar amigos do lado. Boa. Sabendo que às vezes podemos não estar de acordo, mas isso também não evita, não estando de acordo, que não nos deemos bem. E quando cheguei lá, fui muito bem recebido, muito bem tratado, até o dia de hoje sempre fui muito bem recebido e muito bem tratado. Eu fui recebido e pelas pessoas que estiveram sempre próximas, foi o presidente do Francisco Matos, foi o Luís Almeida, que é conhecido pelo Luís Fino, foram as pessoas, e o João Amaral pela parte do parceiro, que estiveram, e o Miguel Arturo, que estiveram sempre muito perto de mim. Foi aquelas pessoas que estiveram sempre perto de mim, desde o primeiro dia até o dia 2. Depois tivemos as nossas consequências, as nossas lutas, digamos assim, mas eu fui muito bem recebido, muito bem tratado. E o futebol tem estas peripécias, é que o futebol é universal.
há um moço que é daqui, que é o Dani, que joga a bola connosco, que é do Holanda, Ah, sim. sabes quem é? Está há muitos anos em Coimbra. E ele diz: opá, tu vais para o Marialvas? Eu disse: pois, então, onde é que eu hei de ir? E ele liga ao melhor amigo dele, que foi colega da universidade, que é o Luís Almeida, que é o Luís Fino, e disse: pá, mas foste buscar o Calina, foste buscar o melhor treinador. Pá, pá, estás lixado, utiliza o... Sim, sim. Estás lixado, pá. E tem que levar com ele. Olhar coincidência essas coisas. Um amigo, eu e o Luís Fino temos um amigo em comum. É verdade. É o meu ponto, é o meu cartão de visita. Uau. Pronto, isto também transmitiu confiança a um diretor, a um vice-presidente, e isto começa aqui a criar-se aqui um leque onde todos estamos para o mesmo lado. Pronto, pronto, e foi a consequência depois do trabalho e das vitórias, porque isto, as vitórias são que nos conduzem Claro, para o bem e para o mal. Pronto, claro mas foi brilhante, e pronto, e são 2 anos e 2 meses de muita qualidade. A tua tática favorita é 3-4-3? A minha tática favorita é um 4-4-2 em losango. Eu sou apaixonado por essa forma, mas não sou assim. Já jogamos em 3, já jogamos em 5, já jogamos em 4-1. Este ano acabamos de jogar em 4-1, 4-1. Depois ela varia, ela depois é como a Claro, cobra, claro. é como a Depois ela cobra, desenvolve vai-se várias. figurando, não é? Uhum. E fomos trabalhando várias formas. Não, eu olho muito sempre para o conteúdo, para o grupo, e dentro do grupo tento aplicar aquilo que mais se adapta. Nós, por exemplo, nós temos o Zé Gata, que é um miúdo de uma formação do Benfica com uma qualidade tremenda e que foi sempre um médio sem golos, e este ano acabamos por pôr como extremo, dentro do nossa ideia, um extremo com golo, e foi o nosso abono de família, foi aquele que ressuscitamos um atleta com uma capacidade tremenda, como outros, mas que nos deu muito, não é? Claro. Que nos deu muito. Isto é, nós procuramos o melhor em cada um deles. Sim, sim. E isto foi um trabalho de equipa, mas acima de tudo, eu acho que a melhor tática é a relação humana. Uhum. Essa é a melhor tática. Sabermos quem estamos a É lidar, não é? perceber quem tens do Conhecer. outro lado, que tipo de jogador, que tipo de. Era aquilo que falávamos na formação, saber de que base familiar vem. No departamento sénior é a mesma coisa, porque no departamento sénior apanha jogadores. Eu tinha o Zé Gata e tinha o miúdo Falcão, que são jogadores, um passou pelo Benfica, outro pelo Sporting. Eu digo muitas vezes isto, não tenho problemas nenhums aqui partilhar com vocês. Uhum. Eu dizer-lhe, o Zé já se desligou do Benfica. Mas, por exemplo, o Falcão não se tinha desligado do Sporting. Não tinha percebido. O Sporting já se tinha desligado dele. Mas ele não se tinha desligado do Sporting. E às vezes aqui também é preciso, do outro lado, estar aqui alguém que dê o toque e fazer-lhe sentir, fazer-lhe perceber que o caminho já é outro. E que é preciso ter outros. É preciso ter Chamá-los à outros realidade. contornos. Agora Pronto. estás aqui, já não estás Pronto. ali. Este é um trabalho dos treinadores. Eu tenho muito. Eu sou um treinador muito chegado aos jogadores. Eu gosto muito de me relacionar, eu gosto de partilhar, porque eu também sou uma pessoa sentimentalista. Sim. E sei de onde vi, sei como é que eu consegui e sei que às vezes. Sim, entregas-te muito à À causa. causa, exatamente. Os jogadores também têm que sentir. Agora, há uma coisa que eu nunca faço: eu nunca minto a nenhum jogador. Boa. Nunca. A mentira não Nunca leva a minto a lado nenhum nenhum. jogador. Pá, dizer a verdade às vezes dói. Dói. Se calhar terei que a dizer de uma forma que não custe tanto. Mas, no modo geral, tento me encontrar sempre com o jogador. E digo sempre isto: depois do treinador ou antes do treinador está aqui um amigo, para o que vocês Claro que precisarem. sim. Claro que Não é? sim. Não sou perfeito, não sou o homem certo das coisas, eu tudo que faço está tudo bem, não, também cometo as minhas geneiras, até porque eu só Mas posso seja escolher humano. 11, só posso escolher 11, Claro. às vezes nem os próprios 11 que estão lá dentro, um deles não está contente porque não era naquele lugar que queria jogar, quanto mais gestão de fora, não é? Pá, tento-os fazer sentir importantes. Depois isto, a gestão de um grupo tem muitas consequências, tem muitas situações que também se criam os próprios grupinhos, já estás melhor comigo e com ele do que dás com os outros, respeitas mas não estás tão bem. Depois eu já defendo a tua causa porque estamos muito próximos, já não defendo tanto aquele porque está mais longe. Nos grupos acontece isto. Depois é uma gestão que o treinador tem que fazer. Claro. Eu trabalhei com uma pessoa num passado que me foi muito importante e que bebi muito dele, que era o Mr. Jorge Regadas.
e ele dizia-me uma coisa que me ficou para a vida. Um bom líder supera todas as táticas possíveis. Nem as bolas paradas conseguem dar a volta a um bom líder. E eu, com o tempo, fui percebendo o que ele quis dizer coisas, e sim. que tem toda a lógica. A liderança é muito importante. Muito, Mais importante que uma tática. muito. Às vezes nós percebemos que o olho do outro está trêmulo, mas se vir confiança da nossa parte e nós sabermos dar ali, vincar aquele momento, faz toda a diferença. E sabe Deus como é que nós nos sentimos por dentro. De certeza que já sentiste esse friozinho, Sim, mas é sim. agora. E é aí que nós nos firmamos, é aí que saímos do conforto, passamos para o desconforto e o resultado vai aparecer. Nós estrategicamente, este ano tivemos uma situação bastante delicada e bastante difícil. Nós, no mês de janeiro, sabíamos, houve ali num período do campeonato onde perdemos não, alguns jogadores que saíram, que foi o processo, que foram para fora, e levou tempo a reporem os reforços. Em janeiro, Sim, era entre dezembro e janeiro. E no mês de janeiro nós apanhamos uma consequência de 3 jogos muito difíceis, que foi eh, Elvas em casa, Arrões fora e Fátima fora. E tivemos ali pelo meio um jogo qualquer em casa. Nesses 3 jogos eu comuniquei à direção, disse-lhes, atenção, e à estrutura, ao parceiro barra direção, à estrutura, disse-lhes, atenção, que nós estamos numa fase, este campeonato é muito competitivo, é muito igualado, e tão depressa estás a 2 pontos da subida como estás a 1 ponto da descida. E eu disse assim, atenção que este mês de janeiro vai ser muito perigoso e pode termos a consequência de termos 3 derrotas. E se isto for um mês, eu sabia que ia ser um mês difícil, que se tivéssemos um mês de 3 derrotas, que a coisa ia ficar complicado. complicada. E assim foi, nós tivemos 3 derrotas, nós perdemos no Fátima 4-0, esse foi o único jogo que nós não fomos, acontece. Depois perdemos em casa com o Elvas 3-2, mas foi dos melhores jogos que nós fizemos. E perdemos no Arrões 1-0, até foi quando estiamos o miúdo sub-18, jogou 45 minutos e muito bem. E criou-se ali uma ansiedade, uma inquietação dentro do grupo e dentro da estrutura que se refletiu a seguir alguns comportamentos que a estrutura teve, que o clube teve, que nos puseram a nu e em dificuldade de liderança. E eu tive que lidar, foi o melhor momento, foi o momento mais difícil, mas foi o momento que melhor liderei. Tive o cuidado de chamar os capitães e dizer: está a acontecer isto. Nós, nos próximos jogos, temos que fazer 6 pontos. Se não fizermos 6 pontos, o meu caminho aqui termina. Sem problemas nenhums. Não fizemos ao grupo, mas fizemos aos capitães. E nós o que é que quisemos? Não quisemos responsabilizar, quisemos, e foi isto que foi dito aos capitães da equipa técnica, junta com os capitães, dissemos: vocês façam a gestão que quiserem. Se quiserem comunicar aos vossos colegas, comuniquem. Se quiserem gerir desta forma, vocês conhecem melhor do que ninguém os vossos colegas, porque aquele é o vosso espaço. Sim. Mas vós tens, como capitães, tens a responsabilidade e tens que saber a verdade. Assumir E dissemos a aquilo. verdade. A verdade é que aquilo foi um clique, não perdemos mais. Boa. Foi uma consequência de 10 jogos até ao fim de vitórias e empates. Mas também se sentiram importantes no meio disso tudo, não é? Dizer assim, ouviram, não estão aqui e agora vamos transmitir isto lá para dentro. Tu és de jogo de futebol bonito, a favor ou objetivo? Eu tenho tenho comigo uma ideia que ela vem comigo desde que comecei a ser treinador. Eu nunca jogo em função do adversário, jogo em função da minha equipa. Mas claro que tenho que ter cuidado com o adversário. O adversário vale, onde é que nos pode ferir bolas paradas, jogo corrido. Pronto. Mas depois não perder a nossa identidade, a nossa ideia. Gosto de um jogo apoiado, gosto de sair a jogar, gosto que a equipa se sinta. Eu gosto que os médios também joguem na minha equipa. Boa. Porque senão chegam ali à quarta, quinta jornada, querem começar a ver ténis comigo. Mas vamos ver ténis porque é o que fazem durante o jogo. É isso. E eu digo-lhes que a peça mais importante é os médios. Se a ligação defensiva da primeira linha com os médios, tudo é mais fácil de chegar à frente. Acho que é o melhor conteúdo são os homens do meio, são aqueles que defendem, tanto a atacar como a defender. Funcionamos muito como coletivo, criamos uma ideia de jogo que vamos tentando influenciar, ter posse, ter critério, ter a capacidade,
mas também muitas vezes também há jogos que nos convidam a a trabalharmos na transição, a transição dá Mais jeito. direto. Claro, há equipas que nos obrigam a isso. Pronto, esta é estratégicas. Muitas vezes a forma como é que podemos ferir, se é por fora, se é por dentro, se é do lado esquerdo, do lado direito. Se podemos, muitas vezes também nós tínhamos uma ideia que nós tínhamos os centrais com um bom passo de distância e que jogávamos no sentido contrário e que surpreendíamos muitas vezes o adversário. Pronto, é um bocadinho no contexto, é um bocadinho de uma ideia fixa que é devemos ter bola. Se nós queremos ganhar jogos, temos que ter bola. Ninguém ganha jogos sem bola. Exatamente. Este é o meu ponto de vista. Não é? Muitas das vezes tivemos que fazer substituições dentro do campo com os mesmos 11, fazer as trocas lá dentro porque as dificuldades eram enormes e fomos sempre felizes. Nós falaste sobre a ideia, nós contra o Tondela tínhamos trabalhado as bolas paradas. Eu queria chegar ao Tondela agora a seguir, porque considero que seja um marco. Força. Só referir esta linha que é muito importante. Nós contra o Tondela tínhamos umas bolas paradas trabalhadas e tínhamos uma bola parada de um bloqueio. E nós achávamos, equipa técnica, discutimos no almoço a situação se devíamos pôr em ação essa bola parada ou não. E a conclusão que chegamos por todos foi não, porque o Tondela nas bolas paradas mete os jogadores fora da área e se nos ganha a bola na transição com o Maranhão era muito perigoso e não nos podíamos expor. A verdade é que com 10, do meu lado, surge a equipa, um canto, de bola parada, a equipa do Tondela está toda dentro e eu disse ao Lucas, bloqueio. E eles fazem a bola parada e dá um golo. É um golo fantástico e o golo da vitória de 10 contra 11, uma equipa de quarto escalão contra o segundo escalão. Eu ia dizer exatamente isso. A equipa que está em primeiro lugar na segunda liga, vocês eliminaram-na na taça. Nós eliminamos. Eu sou muito amigo do Luís Pinto, o treinador do Tondela. O Luís tem o mesmo percurso que eu tenho, começado no Estreitagem e Campeonato de Portugal, e também tem uma história bonita na Taça de Portugal, no Lessa. E eu no balneário, no corredor do balneário, meti-me com ele. Eu muito honestamente senti-o preocupado, porque já tinha estado deste lado. Claro. E eu disse assim, Luís, utilizei um palavrão, e disse assim, Luís, hoje vou-te... e ele dizia assim, opa, não me digas nada que eu já estive desse lado e sei que é possível. E quando chegamos ao fim, eu, sem que nada lhe tivesse dito, ele dirigiu-se a mim e disse assim, filho da mãe, pá. Pronto. Mas a verdade é que, de vez em quando, falamos muitas vezes e disse: Luís, ainda bem que perdeste com o Maria Alves, olha o teu caminho, não voltaste a perder, perdeu agora recentemente com o Vizela em casa. Tem uma consciência de jogo e está em primeiro lugar e tenho certeza que vai subir. E também merece, o Luís também merece. Mas foi foi brilhante, foi um jogo. Despertou um distrito, despertou um concelho. E acho que foi o nosso clique para as pessoas acreditarem, porque eu dizia sempre isto, nas entrevistas dizia sempre isto, este clube será o que as pessoas quiserem. Como eu também dizia no princípio, quando iniciamos a época, o ano passado, às vezes em jantar com os diretores, com o presidente, com o Luís, com o João, diz assim, atenção, que estás a acordar aqui um elefante, e o elefante ainda se está a levantar. Passados uns tempos, disse, cuidado que o elefante já mexe as patas. Cuidado, um dia das vai-vos pisar. Passado mais uns tempos e que conseguimos a concretização da subida, disse assim, atenção que o elefante já mexe com a tromba, já vou estar com a tromba. Cuidado agora é que é preciso ter esse cuidado. Uns dias mais tarde, o Luís Almeida disse-me assim, em conversámos assim, já assim, a razão tinhas tu, o elefante estava a pôr a pé e já nos dá com a tromba, e agora andamos a querer fugir dele. Pronto, é as consequências do crescimento, do ganhar rápido, não estamos preparados, o clube não está preparado, pronto, e tem que se continuar a preparar, obrigatoriamente, porque até vai a eleições agora brevemente e tem que se preparar. Eleições, penso que é continuidade, mas o que quer que seja, o clube tem que se continuar a preparar, porque tem claro que sim, longo para fazer. O teu futuro, como é que... Nós dizemos que o futuro nós não sabemos, e é um facto, que nós não mandamos no futuro, só conseguimos fazer no presente, não é? No agora. Mas de certeza que tu já tens aí alguma coisa planeada e uma estratégia para a tua vida, com toda a certeza, porque sim, és uma pessoa de planos, Sim, tenho a minha ideia, como todos os treinadores têm. Fiz um trabalho brilhante em 2 temporadas,
é brilhante. Claro que isto dá-nos um conforto, mas no mundo do futebol é muito complicado, é muito perplexo. E até porque o mundo do futebol agora está numa base, está num caminho que é os investidores. Os Ok. investidores estão, a constituição dos clubes e tudo mudou, e tudo está a mudar. Tanto está a mudar que os investidores chegaram e o dirigismo dos clubes não evoluiu nada. Não percebeu, não consegue perceber. Uhum. Toda a gente quer um balão de oxigênio que é o investidor, porque o investidor traz financeiramente Sim, conforto. sim. Mas depois Não sabem lidar com isso. não têm dificuldades em perceber a organização deste contexto. E é uma das coisas que em Portugal estamos a ter muitas dificuldades, mas é em todos os clubes, Sim, não? sim, Por sim. quantas É transversal. SADs não dão certo, outras pessoas dizem que quando uma SAD chega é um medo. Não, acho que há uma falta de conhecimento principalmente do dirigismo, de uma adaptação e de uma aprendizagem rápida, o que é clube barra SAD. Pronto, mas isso são outros contextos. Esse contexto que dizes, o que é que eu pretendo para mim, eu sei qual é o caminho que eu quero para mim, quero continuar a percorrer um caminho seguro, acima de tudo seguro. Sinto muito bem, fui muito bem tratado. Eu vivo numa casa de um senhor que já foi presidente do clube, que é o Sr. Manuel Lemos, e a essa pessoa digo aqui publicamente o meu muito obrigado. Ganhei um amigo, olho para ele, faz lembrar muitas vezes o meu sogro, muitas vezes. Sério? Já veio Sr. Fernando? aqui à nossa cidade, já veio aqui à nossa cidade Boa. e gostou. Já temos uma ligação muito forte com a minha família e com ele, já temos. Eu todos os dias li. Ele está triste porque ele veio embora e ficou triste porque é um senhor já com idade e com carisma, e que ganhamos uma afinidade muito forte. Sim. Não é fácil. Não sei se é ali que vou ficar. Tenho vontade de ficar lá, porque eu também sou treinador de projetos. Penso que também é vontade do clube, mas é como digo, isto vai a eleições, há muita coisa que pode mudar. Para já não há nada de concreto. Também acabou recentemente, o clube tem que se organizar, mas gostava de dar continuidade a este projeto. O gostar não tem que ser, não é? Muita coisa pode surgir, mas neste momento não posso dizer que vou ficar ou não vou ficar, ou para aqui ou para ali. Neste momento estou estaca zero. Estás nas tuas férias. Com uma coisa muito, muito, muito boa, com um trabalho de excelência. Sim. Esse sim, de todos. Deixa-me cometer-te uma confidência, porque tem que ser, e a gente deve dizer isto enquanto estamos cá, porque às vezes não dizemos aquilo que devemos dizer às pessoas no momento certo, e um dia, e se calhar esse dia nunca chega. Mas nós fomos gravar um podcast à tua zona, sem que tu soubesses que nós fôssemos lá. Fomos falar com um vice-presidente de uma companhia, de uma multinacional, e em conversa com ele, posso dizer aqui, sem problema absolutamente nenhum, porque gosto de falar cara a cara, eu sou testemunha, e a minha equipa toda, de que tu deixaste um trabalho muito bem feito, que tens lá muita gente, ou aquela gente que gosta muito de ti, por isso mais um transmontano que deixou uma semente muito boa, que irá dar frutos com toda a certeza, naquele sítio que pertence ao nosso Portugal, mas fica um bocadinho longe. E isso eu posso testemunhar, que o teu rastro ficou lá muito bem marcado. E isso eu dou-te os meus parabéns e obrigado por apresentar tão bem uma região e uma terra. É muito gratificante ouvir isso. Também percebo. Eu hoje eu sou avô. Há coisas que vão ficar ligadas à minha história para o resto da vida. A minha filha, se não está em Cantanhede, se calhar hoje não estava entre nós, nem ela nem o filho. E são esses registros que ficam. E esse também vai ao encontro do que eu fui criando. Porque quando aconteceu essa decisão da minha filha, eu liguei para o Presidente e o Presidente logo automaticamente foi o único que estava no território dele, encaminhou-nos para a Milhada foi lá para Coimbra. Estávamos no sítio certo, na hora certa, no momento certo. teu Graças a Deus foi ali que a minha filha percebeu que estava grávida, tinha tido um problema grave, e que se não está ali, até porque era na altura das crises, das greves dos médicos, e a zona aqui em cima estava muito bloqueada. Foi uma consequência, foi
uma situação pontual, mas se não está ali, tinha sido, Ok. se calhar, um fim triste. Até isso me liga àquele sítio. Ok. E eu também depois costumo dizer, eu digo isto muitas vezes para a minha equipa de trabalho. Eu tenho uma forma de estar própria, mas eu não tenho um A meio termo, comigo não existe o 40, ou 8 ou 80. Comigo ou gostam ou não gostam. Eu tenho consciência disso. Mas, no modo geral, é gratificante ouvir isso e saber que é assim. Também tenho essa ideia, mas acima de tudo é pelo trabalho e acima de tudo pelo respeito que tenho por toda a gente e acima de tudo. Claro que dentro deste contexto do trabalho, do respeito, bem o ganhar. Claro que sim. Nós já temos 1 hora de programa. Já falamos, até passa a já correr. falamos um bom bocado. Que conversa magnífica estamos aqui a ter. Como é que tu geres a pressão dentro de ti? Eu não sou diferente dos outros, eu também sinto e eu também fico com calor, também fico emperdigado. Não, eu sou uma pessoa positiva por natureza, muito positiva. Eu não sou daqueles que digo, malta, calma que isto vai correr bem, e consciente que vai correr mal. Não sou desses. Eu se acho que as coisas estão muito difíceis, eu tenho que me preparar e arranjar uma forma, uma ideia Uma estratégia. uma estratégia, exatamente, não estava a fugir, uma estratégia para aquele momento. Eu sou muito de estratégias. Uma vez um amigo meu, um padre, dizia-me, eu andava muitas vezes ao padre Diogo, que é um amigo Quero da minha trazê-lo vida. cá, sabias? Quero falar aqui Que com grande ele. figura, Quero falar aqui que com senhor. Quero falar aqui com Senhor. ele. O Padre Diogo, uma altura, eu andava muitas vezes, muitas pessoas pediam-me coisas, favores, e eu pedia. E eu pedi 2 ou 3. E ele, na serenidade dele, ele chama-me Carlos Marinho, ou Marinho. E eu disse, ele nunca me disse que sim nem que não. Um dia pedi para mim. E ele disse-me assim, já ajustaste as fichas todas? Andaste a pedir para os outros? Esqueceste de pedir para ti? Primeiro nós, depois os outros. Bom, E se nós formos primeiro para nós, seremos sempre para os outros. bom, Se formos para os outros, nunca vamos ser para nós. verdade. As coisas são fáceis de perceber. E eu vejo o ensinamento. Mas também tenho outra que é engraçada, que Deus manda ser bom, não manda ser burro. Eu utilizo muito este termo. E faz toda a lógica, tem toda a lógica. Pá, é um bocadinho a nossa forma de ser. Eu sou positivo por natureza, acho que o dia da manhã vai ser melhor que o de hoje. Eu digo muitas vezes aos atletas, já passei por dificuldades e passo, e todos nós não podemos meter a cabeça na areia, temos que ter a capacidade de reagir, de saber qual é a solução, qual é a melhor forma. Não há ninguém nesta vida que não tenha passado dificuldades, ou que não tenha cometido as neiras. Ninguém. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem que isso Era que o acontece. gajo, ainda bem. Porque a perfeição não existe. Porque aquele que diz que sabe que é perfeito e que nunca falhou, opá, não anda aqui a fazer nada. Se nunca falhou, nunca se avaliou. Verdade. Não é? Pronto, e eu tenho essa parte. Sou muito positivo, influencio muito a quem anda à minha volta que somos capazes. Não há barreiras. Não há sítio que não sejamos capazes de passar. O mar pode estar muito bravo, pode estar muito forte. Eu utilizo este termo. Eu digo muitas vezes isto aos jogadores. Às vezes em tom de brincadeira digo isto. Prepara-te em terra para o mar, senão afogas-te. Isso. Não é? É como aquela velha máxima. Quando vais à casa de banho, limpas o rabo, não limpas? Não limpes, porque vais lá outra vez. Porquê que limpas? Porque é uma necessidade, não é? É uma estratégia, é um aspecto que tem que ser feito, não é? Tem que ser cuidado, Não é? sim, Não é? faz Então, parte. mas se vamos lá tantas vezes, porquê que o fazemos, não é? É um bocadinho isto. Acho que o ser positivo vai de nós, mas também tem a ver muito com a minha vida, com a minha educação, como Claro que crescimento. sim. Sim, sim, e é no desconforto que nós mais avançamos, É. porque aí temos que arranjar a estratégia. É a melhor estratégia, não é melhor, é aquela que eu considero que esteja para si naquele momento. Nem quer dizer que seja assertiva. E não é? exatamente. E aí nós vamos afinando no percurso. Claro. No percurso nós vamos afinando exatamente. Eu deixei uma frase no quadro, este ano, no momento de dificuldade, deixei uma frase. Não me recordo já, mas uma frase muito, muito interessante. Do ter e receber e de dar qualquer coisa assim desse género. E deixei lá.
e deixei no quadro do balneário, que é o espaço dos jogadores. Eu só vou aos jogadores, só vou lá para mandar um bitaitezinho ou para dar uma palestra ou introdução do que é o jogo. O resto, É o espaço deles. nem lá entro. Vou lá pôr a ficha de presença, de peso, aquelas coisas, ou gosto de ir à secção do massagista, do terapeuta, ver aquelas brincadeiras, que eu também gostava de lá ir, à riqueza e tal. E tu sempre o mesmo aqui, oh caralho. Aquelas coisinhas. Mas não ocupo muito o espaço deles, deixo-os mesmo na liberdade deles. Uma das coisas que a mim me marcou neste grupo foi que essa frase manteve-se até o dia de hoje. E ainda hoje, depois da nossa manutenção e nos temos festejado, eu digo sempre isto: pá, não se festejam manutenções, mas festejam-se vitórias. Claro. E foi o que nós festejamos, foi uma vitória. A frase ainda lá está. Boa. Isso diz muito do que a frase foi, do que o grupo é e da interpretação que ela teve. Claro que sim. Também sou muito disso de comunicação. Nos grupos deixar sempre um conteúdozinho de um provérbio ou de uma frase. Sou muito de exemplos. Deixar lá uma mensagem. Eu dou muito exemplos. Eu dou-lhes sempre muitos exemplos. Por exemplo, eu não conhecia o Zé Gata. Num princípio tivemos ali o Zé, o Rai, o Lucas. Tivemos ali um conteúdo de miúdos com muita qualidade que se criou ali. E, num certo momento dava a sensação que havia ali um ego muito grande, cada um estava com o seu ego. E tinha havido um pequeno conflito entre o Zé e o Rai. E eu, sem a minha equipa técnica saber, eu resolvi o problema, porque eu também gosto de antecipar essas coisas, eu não gosto de deixar arrastar. Então, convidei-os para almoçar à minha casa. E em minha casa tenho uma sala grande onde é que tenho uma mesa de bilhar, de snooker. E chegou lá, eu fiz o almoço, pus a mesa, tudo direito. Quando chegou, o Zé que foi o primeiro a chegar, eu tinha mandado a localização, o Zé chegou e disse: Mister, disse, olha, entra aí nesse portão e vem por trás, e anda aqui para a parte de trás. Que eles já tinham lá estado num churrasco, já sabia. E o Zé chegou e tal: ei, Mister, cheira bem, não sei o quê. Eu digo assim: pá, vamos caprichar. E o Zé olhou para a mesa e viu 3 pratos. Ficou desconfiado, disse: não, és tu, eu e o Manela, que é o senhor da casa, que vive lá vivemos em sítios diferentes. E diz, ele ficou descansado. Passado um minuto, chega ao Rai. E eu a falar com o Rai, anda na parte de trás, que ele também já sabia, e bate na porta. E diz: Zé, faz-me um favor, abre ali a porta, que eu estou aqui a ver o almoço. E quando chega, abre a porta, entra ao Rai, eles estavam em pequeno conflito, ficaram. E eu disse assim: malta, calma. O almoço fiz-lo eu. A mesa já está posta. Há um bilhar no lugar lá em baixo com bolas e com os tacos de madeira. Escolhei. Onde é que queres começar? Queres começar na mesa, no bilhar? Queres começar no almoço? Ou queres vir aqui para a cozinha ajudar-me a cozinhar? Pá, fica no vosso critério e fui para a cozinha. Eles lá se sentaram, lá conversaram, lá se entenderam. Almoçamos, chegaram à 1 da tarde da casa e saímos lá, eram 5h30 para o treino. Uau. E eu queria os mandar embora, eles não queriam ir embora. Eu disse: rapaz, lanche não vos mudar. Era almoço. Este foi um pequeno conteúdo da forma como se lidera e como e matou-se ali tudo, resolveu-se ali o problema. A mesa tem um significado muito grande. Pois tem. Muito grande. Ali resolve-se muita coisa. Ou melhor, dentro de uma família, há pouca gente que sabe isto, sabe? Dentro das famílias, a mesa é um lugar de grande respeito e onde se resolvem os problemas. É ali que a gente se sente, é ali que a gente compartilha e vemos. São os melhores valores. São os melhores valores. É isso mesmo. Pouca gente tem o privilégio de saber o que é uma mesa de família. Verdade. Muita gente diz que tem família, mas não sabe o que é. Verdade. Não sabe o privilégio que é ter na verdadeira família. Sabes, quando eu estive fora, neste processo, a coisa que eu mais sentia, em primeiro lugar, era uma saudade muito grande deles os dois. Essa dói. Muito grande. E hoje em dia a minha vida é vivida para eles os dois. E o pequeno almoço que nós fazemos, eu sei que sim. Ainda hoje nós privilegiamos a tomada do pequeno almoço em casa, os 3 em família, porque é um momento tão bom naquele dia. Não tem preço. É o início de tudo. E é essa os alicerces para uma fortaleza. Exatamente. É verdade. Fortaleza. Bom, o que é que tu dirias? Estamos mesmo na reta final, porque nós tínhamos muito que falar, muito mais temos que falar. Eu sei que vamos ter a oportunidade de fazer muito mais. Nós vamos mudar agora os formatos dos programas, estamos a acabar esta série.
de 10 programas neste formato, mas depois vamos fazer um interessantíssimo. Mais à frente vamos falar sobre ele. Fica aqui uma pequena pitada. Nós vamos colocar numa mesa 5 grandes pessoas, 5 pensadores, e vão falar sobre o assunto que lhe diz respeito à vida deles. Neste caso, treinadores. Vamos falar sobre alguma tática, trazer também algum conhecimento, porque hoje em dia toda a gente acha que entende alguma coisa. E nós vamos trazer assim uma forma de ver um bocadinho diferente. O que é que tu dizes a duas personagens, que é um treinador novo que olha para a frente e pensa que o percurso é difícil, e é o jogador que quer chegar a algum lado? Qual é o conselho que tu des? Ao treinador dizer-lhe o seguinte: pensa sempre pela tua cabeça, não penses pela cabeça dos outros. Tenha coragem de tomar decisões, sejam elas assertivas ou erradas para os outros, mas que se para ti forem assertivas, não tenhas medo. Nunca percas a tua identidade nem a tua liderança, porque esta é que faz a tua diferença. Eu utilizo um termo que acontece muito no futebol: nunca te prostituis, porque se o fizeres, uma vez vais fazê-lo sempre e vais perder os teus princípios, os teus valores. Isto é o meu ponto de vista. Não há treinadores iguais, todos nós copiamos uns dos outros, todos nós tiramos algo dos outros, mas não há Mourinhos, não há 2 Mourinhos, não há 2 Leonardo Jardins, não há 2 Jesus, não há. Cada um à sua forma, à sua maneira. Todos tiramos um pouco de todos, mas tenta ser sempre tu. Esse é o que eu digo, é o que eu penso, e é o que eu tento fazer é ser eu mesmo. Claro que vamos sempre observando. Aquele jogador que está e que quer muito atingir, tem que trabalhar muito, tem que passar muitas barreiras, tem que saber se superar e tem que abdicar, essencialmente, de muitas coisas boas da vida. Sair à noite, sair com os amigos, essencialmente isso. E para terminar, seja o treinador que queira ter um caminho, ou seja o jogador, não acreditem em tudo o que vos digam. Não acreditem em tudo o que vos digam, porque o futebol está e é um processo super complicado, super difícil. Devemos ter o nosso núcleo duro de amigos, e às vezes também saímos desiludidos daí, e às vezes também desiludimos, isso acontece, mas acima de tudo, não acreditem em tudo o que vos dizem, porque no futebol promete-se muito e dá-se pouco. É isso que eu deixo. Deixar aqui um agradecimento ao Sousa pelo convite. É uma gratidão muito grande. Já nos conhecemos há uma vida, já passamos por tanto, já damos umas boladas um no outro. E também te dizer que és um empreendedor mesmo brilhante e já não és de agora, já és há muito tempo. Até no que é hotelaria e tudo, tens um caminho brilhante, e acho que isto foi o legado, acho que é uma coisa que está para ficar e que vem ajudar muito, porque eu costumo dizer que são pessoas como tu que nos divulgam e que nos mostram o nosso trabalho. Ainda bem que aparecem pessoas com essa vontade e com essas ideias. O meu muito obrigado a ti e à tua equipa de trabalho. Deixar aqui um reparo que é aquilo que me move, que o Chaves suba à primeira divisão, que fazia falta ao clube, faz falta à cidade, faz falta à região. É o meu clube, é o nosso clube. Verdade. É aquele que também faz parte da minha criação, da minha educação, e desejar boa sorte a toda a gente e saúde, que é o mais importante. Sim, senhor. Que é isso que se pede. Da minha parte, quero-te agradecer. Obrigado por essas palavras, porque é sempre bom nós sabermos que estamos a fazer alguma coisa útil para os outros. Dizer-te que te desejo o melhor, sempre te disse, não é para estarmos aqui, sempre te disse isso. E digo-te no off, porque ninguém precisa de saber absolutamente nada. E qualquer clube que tu vás, olha, acabo por segui-lo. Ainda hoje recebo no meu Instagram informações de clubes por onde tu já passaste, porque eu sou um adepto sempre do teu clube. Não era para dizer, mas vou-te dizer, cometi uma gafe hoje neste programa, porque era para trazer uma coisa para te oferecer do Marialvas, um cascola, e esqueci-me. Não tem fui lá problema. com os meus filhos, mas está prometido e rapidamente vou fazer chegar. Com muito gosto vamos fazê-lo, vamos tirar uma fotografia e vamos colocá-la neste cartaz. Bom, quanto a vocês, obrigado por estarem aí desse lado, por seguirem o nosso programa, por terem ouvido esta compartilha do
do Carlos Calina, um filho desta terra que está a fazer um percurso lindíssimo por aí fora e teve a amabilidade de compartilhar este tempo connosco. Quanto a nós, amanhã estaremos cá para gravar mais um podcast. Fiquem atentos, fiquem sempre atentos à nossa página, sigam-na, compartilhem-na e façam gerar este movimento, porque eu sei perfeitamente que Trás-os-Montes vai se tornar bem diferente na sua forma de pensar, na sua forma de agir, e este lugar em específico, eu sei que vão nascer grandes empreendedores, grandes pessoas vão aparecer com o conselho destas grandes pessoas que também se sentam deste lado, que dão tudo para que tu abras a tua mente e tenhas melhores conhecimentos. Um magnífico dia!